Olá, gente! Seja bem-vindo ao KumaCast, o podcast da Kuma, Espaço de Criação. Eu sou a Ariel Kuma, a sua professora de yoga, e aqui eu tô como produtora cultural para falar sobre cultura LGBT e cultura trans. O convidado de hoje é o Daio do Nascimento. Daio, você quer começar contando quem você é? Oi, gente. Eu sou o Daio, meus pronomes são ele e dele. Eu sou artista visual, né? Trabalho com fotografia, sou multiartista na real. E trabalho sempre nesse corre de tentar produzir, de tentar fazer arte, principalmente na cidade de Manaus. Especificamente, o que você mais está fazendo ultimamente? Escrevendo, Basicamente, escrevendo né? editais. Muitas questões. Eu estou muito nesse momento de escrita de editais, escritas de performances também, né? Também trabalho com isso, utilizando sempre a fotografia como base, né? Eu acho que são muitas coisas acontecendo e no meio é um processo muito longo, né? Basicamente é isso. Ultimamente que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Você quer falar um pouco da sua carreira enquanto fotógrafo? Sim, né? Eu comecei na fotografia bem cedo, assim, já faz mais de 15 anos. E na época eu usava equipamentos emprestados, enfim. Aquele corre de uma pessoa da periferia que não tem acesso a ferramentas da fotografia, né? E aí passei por várias etapas da fotografia que me afastaram bastante de onde eu tô agora. Eu vejo que eu tô, ainda bem que eu tô num cenário totalmente distinto do que já estive. Trabalhei muito com eventos, trabalhei com empresas, trabalhei com produtoras, já tive produtora. E fui mudando muito, né? Acho que nessa área, quando a gente trabalha muito com o mercado, também dá uma gastura muito grande, porque é muito cansativo você ficar ali fotografando as pessoas durante, sei lá, uma festa de um aniversário de 15 anos e você não pode sentar. É muito exaustivo mesmo. E é sempre nessa função de a fotografia é uma coisa muito cara. E aí veio a mudança da fotografia, eu acho que foi mais ou menos ali, eu acho que o momento que eu me separei muito ali dos eventos, que vem a fotografia de celular. E aí permite outras narrativas, me jogou para um outro lugar também. E mudei totalmente, assim, né, nesse sentido, a forma como eu fazia fotografia, fui lendo outras pessoas também, outros autores, conhecendo novas figuras. E aí que consegui, eu acho que sair de muitas violências que vivi nesse mundo mais corporativo da imagem, né? Que a imagem tá sempre é sempre aquela máxima, né? De uma imagem vale mais do que mil palavras, quando não é assim. Como assim? É porque acaba perdendo o contexto, né? Por exemplo, sei lá, coloca uma imagem de uma pessoa em situação de vulnerabilidade sem explicar o que está acontecendo, né? E são coisas muito violentas, né? Mas, por exemplo, eu já trabalhei também com jornalismo, já trabalhei em alguns ramos, não só no ramo da cultura, né? Sei lá, de fotografar festival, de fotografar evento, chá de bebê, aniversário de 15 anos, um mix de tudo, Miss Amazonas, né? E é muito violento, e tem sempre essa premissa, né, de uma fotografia muito dogmática de que a imagem vale mais do que mil palavras, e não é assim. Quando você tira de contexto uma imagem, não tem como você pontuar em cima disso, né? É extremamente antiético, né, você falar que uma imagem vale mais do que mil palavras. Caraca, eu tô reflexiva. Me faz pensar nas fotos que são premiadas, né? E que as pessoas que são retratadas provavelmente nem estão sabendo que tem uma foto dela rodando o mundo. Sim, na real é bem comum, né? Tem vários artistas, tem vários fotógrafos mundialmente, internacionalmente conhecidos, é, que fazem isso à rota, né? Fazem isso há tempos e sempre seguem com aquela premissa dizendo que
a câmera de celular não é. Você não vai ser fotógrafo se você utilizar uma fotografia de celular. Você não vai ser fotógrafo se você utilizar uma câmera que é mais barata, né? Talvez. Você só vai ser fotógrafo se você fizer aquilo naquele formato, com aquela ferramenta, né? E a gente sabe quem é o perfil da pessoa que consegue comprar uma câmera de 20 mil reais. São pessoas brancas, são pessoas ricas, são pessoas cis, né? Pra gente isso está muito distinto, né? Eu acho que uma coisa também que eu não falei, eu sou boyceta, é uma identidade que está ali na transmasculinidade e tudo mudou também. Eu senti um impacto muito grande, assim. Antes eu tinha eventos, eu tinha outros rolês para fazer com a fotografia, né? Eu acho que a partir do momento que eu me autodeclarei, eu acho não, eu tenho certeza que me autodeclarei uma pessoa trans, essa mudança foi assim, muito rápida, do tipo, cancela ele, agora você não vai ter mais esse evento, agora você não é mais bem-vindo nesse espaço. E foi assim, eu tive que seguir outros caminhos, mas ainda bem que eu tive que seguir outros caminhos, né? Foi muito mais fácil nesse sentido abraçar esses outros caminhos, porque quando você tenta se encaixar numa norma, porque para estar com essas pessoas, para fazer trabalhos para essas pessoas, por mais que sejam só contratos, você tem que seguir a norma que um ambiente desses te pede. Quando você não está mais nesse ambiente, claro, né? A conta não fecha no fim do mês, mas também é um alívio, né? Vem uma sensação de, eu pelo menos tive uma sensação de alívio muito grande de não precisar ir para aquele caminho de normatividade. E acho que isso tem tudo a ver com a nossa temática hoje de cultura LGBT, cultura trans. Que acho que os nossos caminhos, eles vêm muito desses caminhos de gambiarra que a gente vai fazendo, da tentativa, e a arte nesse sentido, principalmente para pessoas trans, é esse caminho, né? Por que a gente não encontra pessoas trans no mercado de trabalho, nas escolas, nas universidades? Porque tem tão poucas. A gente sabe o motivo. É um ambiente muito agressivo, é um ambiente extremamente violento pra gente. Não respeitam o básico, sabe? Respeitar o nome da pessoa, o pronome. Então a gente vai fazendo outros caminhos e a arte, nesse sentido, é uma ferramenta muito importante, muito comum, assim. Eu acho que a maior parte das pessoas trans que eu conheço são artistas. É verdade, eu acho que a maioria que eu conheço também, e poucas conseguem se destacar no meio empresarial. E daí, quando você conversa um pouco mais, você descobre que ela está sendo sugada por esse lugar com essa temática de diversidade e inclusão, né? Eu lembro quando a galera falava multiartista e eu achava tão chique. E daí quando eu comecei a me aproximar mais da galera, né, de 2020 pra cá, é entender que na verdade é um lugar quase de desespero. Você falou, pra mim vem bricolagem, né, mas você falou de gambiarra, formas de você tentar encontrar como ganhar dinheiro com algo que você sabe fazer e que não passa pela escola, não passa necessariamente pela faculdade, não é um conhecimento técnico que alimenta o mercado específico. E, e daí as travestis multiartistas, as pessoas trans multiartistas estão dando seus pulos, né? Acho que é um outro termo que descreve a realidade dos artistas trans e travestis no Brasil. Pensando nisso que você falou, né, de ceder ao que a sociedade pede, o que é um fotógrafo de casamento, o que é um fotógrafo de baile de 15 anos ou de chá de revelação. E de repente você está fora dessa sociedade, né, tendo que dar seus pulos para conseguir pagar as contas. A gente vem uma coisa que me passava muito quando eu trabalhava como bióloga, que era entender que eu tinha uma relação familiar estruturada, tenho uma família que me aceita e que é ok comigo. Entender que na época, antes da transição, eu tinha também a bolsa de doutorado, que me trazia uma estabilidade financeira. Então pensar assim, faculdade, trabalho, família, estava tudo ok. E o que me levou para yoga naquela época, para acro yoga, foi o sentimento de comunidade. Eu encontrei gente que ficava no gramado lá da educação física da universidade brincando. E
e mudou, né? Muita coisa mudou a partir de eu começar a encontrar gente com desejos, com interesses em comum, que não era necessariamente trabalho. No meu caso, yoga virou trabalho. Eu acho que por isso que a gente vira multiartista. Nossos hobbies viram trabalho, porque a gente tem que tentar monetizar eles. Mas pensando nesse senso de comunidade, como que é pra você se sentir pertencente ao LGBT? Não sei. É muito louco, né? Porque em vários momentos, assim, eu estive em algumas letrinhas, né? Eu acho que se entender como uma pessoa trans, eu pelo menos estive em algumas letrinhas. Primeiro eu achei, sou sapatão. Não era. Mentira, né? E aí, entendi a minha bissexualidade. Beleza, subi. E aí depois me entendi como uma pessoa trans. Mas até me entender como uma pessoa bi, eu ia para um rolê com pessoas bi e não era legal, sabe? Não era, eu não me sentia acolhido ali. Sentia que não fazia sentido estar ali com pessoas brancas, com pessoas de uma universidade, né? Eu acho que esse rolê aconteceu muito na universidade, e não fazia sentido algum para mim. E aí estar de novo, né? Sempre eu acho que é muito importante a gente também colocar o primeiro marcador de cor, né? De raça, porque senão não tem como, sabe? Não tem como não falar disso partindo primeiramente de racialidade. E aí depois me entendendo como uma pessoa trans, ok, agora faz sentido. Agora algumas coisas têm, né, eu acho que também vem também de maturidade, também vem de entendimento e muita terapia, de entender, ok, agora eu me encontro aqui nessa transmasculinidade, falar com os boys sobre vários assuntos das pessoas trans, né, seja hormônio, não hormônio, seja meu pronome, isso e aquilo. O nome que eu escolhi, a história do meu nome, agora faz sentido. Então, nesse ponto eu acho que é muito importante a gente entender quais são também os nossos marcadores, né? Para mim, quando eu me aceitei travesti, trans, a galera preta foi a galera que me recebeu, né? E foi um baque, assim, e entender o quanto que as meninas, a Laura, a Mafel, a Randy, a Correnteza, tiveram muita paciência em ser didática, né? Pensando no meu recorte sulista, de uma origem asiática, embranquecida, classe média, né? E em Manaus eu sou lida como branca, pela maioria das pessoas. Então, essas pessoas me ajudaram muito a enxergar o que na Amazônia é diferente, né? A racialização dos povos indígenas também. E quanto que esse embranquecimento afeta todo mundo, porque meio que todo mundo em Manaus tem um avô que veio do interior, né? Uma avó que tem histórias que a gente não entende, assim, né? Como que ela casou com esse cara branco, por exemplo. E eu me perdi. Não, mas eu acho que tem tudo a ver, porque eu olho para Manaus e vejo uma população afro-indígena, sabe? E muitas vezes a gente não tem entendimento disso e às vezes não é, claro, né? Por falta de informação, o processo de colonização aqui foi totalmente distinto do restante do Brasil, sabe? Foi um processo extremamente violento, não que em outros lugares não tenha sido, mas aqui, sabe, a gente não tem acesso ainda a ferramentas. Por isso que eu acho que é tão importante a gente discutir e pontuar o que é cultura LGBT, o que é cultura trans, porque a gente não tem acesso a essas coisas. Sei lá, teria que procurar, passar dias procurando e não ter uma conversa informal de entendimento, sabe? De entender o que você está fazendo na Kuma, né? Dentro das capacidades que você tem, dentro de todo a sua vivência, né? Eu acho que é muito importante a gente pontuar quais são as nossas vivências e por que que isso é uma cultura. Por que que talvez quem esteja aqui em Manaus não me entenda como uma pessoa que tem ali uma racialidade. Mas se eu saio daqui de Manaus, as pessoas olham para mim e entendem uma racialidade. Porque é muito mais fácil.
para entender, né? Aqui a nossa população, ela é afro-indígena, sabe? É muito fácil, é uma população afro-amazônica, é muito fácil ler isso. Hoje em dia, tendo esse entendimento, mas também é um processo super desgastante, né? É um processo longo, né, de entendimento. Ailton Krenak, que é genial falando muito sobre isso, né? O mito do pardo, que essas denominações elas foram criadas para massacrar mesmo a gente. Eu tava ouvindo esse vídeo que a Dominique postou hoje também, né? Comentando sobre a presença do Ailton Krenak no evento desse fim de semana. Eu acho que muita das questões que a gente passa tá nesse lugar de nomeação, do rótulo que nos é dado, nos é empurrado, esse rótulo que nos empurra, nos coloca à periferia da periferia do LGBT, né? E como que a gente trabalha em cima disso, já que a sociedade só enxerga isso, né? Sim. Só enxerga tão pouco, né? E é muito importante, eu acho que seria muito importante ter um recorte para pessoas trans. Porque, sabe, a gente não tem acesso. A gente, quando vai para uma universidade, sofre violências horríveis. Tem muitas coisas. A gente é a população que mais morre no Brasil, no mundo. É o Brasil o país que mais mata pessoas trans. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, quando a média de expectativa de uma pessoa que não seja uma pessoa cis no Brasil é de 70, mais de 70, 72 parece. E a gente ali com 35 anos, sabe? É muito complicado. Isso deveria ser uma reparação mínima, sabe? Uma reparação que faria sentido, porque a gente segue, na maior parte das vezes, esse caminho da arte, esse caminho, porque é o caminho que a gente encontra, é esse caminho de gambiarra, é esse caminho do fazer artístico, da gente ir, sei lá, tentando dar aula, tentando fazer isso, tentando dar aulas de música, dar aulas de fotografia, dar aulas disso, dar aula daquilo, fazer todo esse corre, fazer toda essa produção, por exemplo. Quantas funções que você faz na Com, Ariel? Eu acho que eu faço 90%, né? Sim, é babado. Produtora executiva, produtora artística, curadoria. A gata dá o nome dela. Ela varre, ela lava, ela Sim. limpa, Ela grava podcast. faz os posts. Sim, é um corre enorme, né? Imagina uma pessoa dessa com acesso a grana, né? Com acesso a ferramentas. Nossa. Ai, amigo, meu sonho ter espaço institucional, né? Sim, seria chique. Imagina você tem doutorado. Quantas pessoas que não têm doutorado que estão em universidade dando aula? A gente sabe de muitas, né? E que não tem. E é isso, sabe? A gente sabe o nome das coisas que acontecem com a gente, transfobia. Pra mim, a minha transição me tirou de um lugar de classe social, né? Eu saí de uma classe média pra hoje estar entre classe C e D, assim. Se eu não tivesse onde morar, eu não teria como pagar aluguel mais, por exemplo, né? Com minha renda mensal. E eu tava pensando antes, quando você comentou sobre. Eu acho que tem a ver com embranquecimento, né? Quanto que a questão de classe social consegue até certo ponto embranquecer a gente, né? Embranquecer tanto em questão de raça quanto em questão de gênero. A gente consegue acessar alguma coisa a mais se moldando nesse embranquecimento, né? Nessa passabilidade de gênero e no embranquecimento enquanto raça. E que dolorido, né? A gente acha que é natural, na verdade. Eu vejo que para a comunidade asiática, amarela, minha família que é japonesa, é o sonho da galera casar com gente alemã, de olho azul, né? E é embranquecer os filhos. Sim. E ninguém nunca parou para pensar por que que tem esse fetiche de querer casar com gente europeia, né?
ou forçar essa miscigenação, né? E o que para a Amazônia é muito mais agressivo, né? É estupro. Sim, a minha avó, todos os filhos, os netos, bisnetos que nasciam quando eram mais branquinho, assim, ela falava, nossa, que bonito, que lindo que é esse bebê. Mas quando era um pouco mais, como ela fala, né, um pouco mais moreninho, ela não... Ah, mas é feinho, é um pouco feinho. E isso tem muito a ver, né, com acesso, uma pessoa que não teve acesso a estudo, que não teve acesso às ferramentas que a gente tem hoje. É muito, muito violento tudo que a gente sofre, né? E a pessoa tá ali vivendo e revivendo todas essas... É pensar que a avó, o desejo dessa avó que elogia o netinho mais branquinho, é que ele vai se dar bem na vida, né? A sociedade Exatamente. dele, a vida dele vai ser mais fácil na escola, para a faculdade, para arrumar um emprego. Se for cis. É, babado. Gente, que música é essa? Cara, deixa eu ver se tá pegando aqui que eu tô passando. Ai, Gente, gente. Meu namorado começou a ouvir música e ele esqueceu que a gente tava gravando aqui embaixo. A gente vai voltar pro assunto. eu acho muito chique ainda porque, tipo, eu não consigo gravar, eu só consigo gravar de madrugada na minha casa, né? Periferia, né? O vizinho com sono no talo até a tampa, né? Vários corres, mas continua, amiga, vai. A gente estava falando um pouco sobre o contexto amazônico, como o racismo é de forma diferente vivenciado aqui. Eu percebo que aqui eu sou mais embranquecida ainda do que eu era lá, né? Lá eu sempre fui japa. E aqui eu sou japoquinha, que é a indígena branquinha, no máximo, assim, Japoquinha. né? Então tá nesse lugar de embranquecimento que as pessoas culturalmente acham legal, né? Desejam esse embranquecimento também. E daí a pergunta é relacionada sobre a cena artística. Como é que a gente traz, então, é, essa visão de comunidade, talvez, para a cena artística manauara? Ai, eu acho que a cena artística manauara ela é tão quente, sabe? Tem tanta gente muito, muito boa, assim, fazendo arte aqui em Manaus. E tem tantos nichos distintos, né? Mas claro, né? De novo, é muito importante a gente pontuar por que Manaus. Porque muitas coisas não chegam aqui, né? A gente está no norte do Brasil, várias políticas públicas não chegam a gente, né? E, de novo, a gente sempre, boa parte, né? Se você é uma pessoa racializada, se você é uma pessoa trans, então, racializada e trans, aí é babado ainda, né? Então, as ferramentas, né? Dinheiro, vai ser distinto, mas é isso também, a gente vai pegando outros caminhos, né? Eu acho que as balls, eu acho que você pode falar muito sobre a cena daqui da galera trans, amiga. Mas eu vejo muitas coisas múltiplas acontecendo, sabe? Eu vejo uma cena muito quente. Eu acho que é uma questão de política pública mesmo, sabe? Da galera não ter acesso. Porque imagina se você estivesse fazendo o que você faz se você estivesse no Sudeste. Imagina se eu estivesse fazendo o que eu faço no Sudeste. E, tipo, acho que a gente já tava ali com uma grana maior, já conseguia pagar as contas de uma forma melhor, assim. Do, tipo, não seria um relaxou, mas seria um pouco mais, saca? Uma estabilidade maior, né? A Diana uma vez comentou, gente, abre a Kuma em São Paulo, porque a galera vai vir tomar no café do casal trans da Kuma. Né? A própria comunidade LGBT provavelmente apoiaria o empreendimento. E é uma coisa que aqui em Manaus a gente continua na luta, né? Continuamos como multiartistas gastrônomos e fazendo vários corres para poder dar um jeito de pagar a conta no fim do mês. Eu acabei de perceber que o microfone estava desligado, mas, Babado. mas tava ok o som, né? É,
Você falou da cena da Ballroom. A cena da Ballroom eu conheci a galera ensaiando na faculdade, quando eu fazia o curso pré-vestibular para a faculdade, que eu estava me preparando para entrar recentemente. E era esse rolê de não entender por que a gente não achava um espaço para ensaiar. Né? Tem uma burocracia que até certa parte se entende para vocês reservar uma sala de aula para você usar durante a semana na faculdade, né? E a galera acabava sempre ficando ou no estacionamento da faculdade, ou ia para um parque perto, no Prosamin ou no BK. E, e é essa galera que me acolhe, né, na minha transição em 2020. O espaço recebe eles para eles ensaiarem, treinarem. A primeira causa, a primeira casa de Vogue, né, a casa DN. E eles passam acho que 2 meses fazendo só reuniões internas, encontros entre os filhos dentro da house. E depois eles abrem para treinos abertos. E daí a comunidade cresce assim absurdamente. Vem um menino de fora, né? Dá aula também, o Ian, e isso chama, tipo, muita gente. E a comunidade só cresceu, né, a partir disso, assim, de estar tendo balls mensais. Eu acho que no total já teve mais de 8 houses, algumas já fecharam e já transmutaram de novo e tem outros nomes, as galera se reorganiza e se ajuda, né? E sempre pensando em que é uma comunidade, né, ballroom. Não é só Vogue, que a galera fica preso só achando que é só uma estética de dança ligada à Madonna por causa de uma música, né? Ai, é complexo, assim. E que vai sempre para esses rótulos, né? Que são dados, são colocados na gente. E essas formas de diálogo, eu acho que é um dos motivos de eu estar gravando esses capítulos agora do podcast, é pensar nisso. Como que a gente democratiza e aumenta essa discussão sobre cultura LGBT, cultura trans, cultura ballroom e essa cena aqui em Manaus. Eu fico passada, vamos falar, né, de boa. Esse mês, acho que faz 2 meses que a Mafel tá em São Paulo. A Mafel era minha vizinha de departamento antes da pandemia e eu sempre ficava, caralho, amiga, por que que tu não tá em São Paulo? Sabe, tantas manas foram já para São Paulo e de São Paulo foram pro mundo, né? Rafa Kennedy, a Manora Clandestina. E o Ateliê Transmoras vira esse espaço que impulsiona, né, o trabalho da Vicenta Perrota, que é incrível de acolher e permitir que elas criem a própria arte, né, e vão embora e voem para o resto do mundo. E só que é isso, é um passo complexo você sair de Manaus e ir para o Sudeste, né, sabendo que a racialização do seu corpo lá vai ser de outra forma ainda. Sim, e eu faço um recorte importante, porque quando a gente fala ir para outro lugar, ir para São Paulo, para o Sudeste, sei lá, para Nepal, que seja, não é que a gente cultue esse lugar, não é isso. É porque lá a gente vai ter as condições de pagar as nossas contas, sabe? Do tipo, eu já trabalhei mais de 14 horas por dia pra estar ali trabalhando com a arte. Eu trabalho com arte durante muitos anos já. Tem muitos anos, mas o quanto que eu lucrei com isso é assim, é baixíssimo, né? Se eu não tivesse ajudas de várias pessoas que me fortalecem, eu não conseguiria hoje em dia me sustentar, eu não conseguiria. E é por isso que essas comunidades são tão importantes, né? E por isso que eu acho que é sempre muito importante a gente colocar, pontuar, que não é que a gente tem esse feitiço de vai pra lá, vai fazer sucesso, não é isso. A gente sabe o quanto violento é, como a Ariel falou, porque um corpo racializado, né? Um corpo dissidente lá no Sudeste é complicadíssimo. Continua sendo. A gente acha que Manaus é terrivelmente evangélica, né? Palavras da própria ministra. A gente acha que só Manaus é conservadora, mas eu penso na cidade que eu vim, que é Curitiba, São Paulo, são cidades que continuam sendo extremamente conservadoras, apesar de serem um tanto mais progressistas.
E daí que entra a questão de política pública, né? Você tem política pública que garante o acesso a pelo menos um pedacinho de algumas coisas e que consegue ser essa ponte, né? Ser esse trampolim para você poder ser artista reconhecido. Eu acho que talvez seja fetiche Nova York pra mim, sabe? Mas eu acho que provavelmente a gente precisa passar por umas galerias de artes em São Paulo antes de ir para uma galeria de arte em Nova York. E, e o fetiche deles com relação à Amazônia, né? Total. O quanto que a gente está sendo visto hoje dentro de uma outra lente, né? E a mesma coisa a pauta trans, que em partes também está sendo visto, estão vendo como lucrar em cima da gente, né? Então a gente consegue ainda ter algumas cotas que a gente fica assim, será que a gente arrisca tentar ter esse diálogo? Sim, né? E é uma questão que eu trago também, até no meu trabalho individual, sabe? Será que daqui a um tempo a gente vai estar, digamos, né? Achando que a gente está, tá? Mas que essa discussão de pessoas trans vai estar no hype? Será que a gente ainda vai estar nessa temática? Porque às vezes eu não sei, viu? E aí eu acho que é importante a gente definir o que é cultura LGBT. Porque se você jogar no Google, porque eu joguei, antes desse podcast eu joguei, o que é cultura LGBT? E aí o Google me respondeu, me deu, sei lá, várias páginas e páginas de resposta. Joguei o que é cultura trans. Não tem nenhuma resposta. Sendo que, e só isso, só esse dado, eu acho que já é um dado de invisibilização total. Porque tem muita gente produzindo, tem muitos artistas trans produzindo, tem muita gente produzindo, fazendo arte, sabe, sobrevivendo disso, encontrando a sua forma. E não tá, a gente não tá nem no Google. Então é um hype assim muito na nossa na nossa panelinha, sabe? Muito muito específico. Muito específico não só para nossa panelinha, mas eu acho que para outras questões que vão além da nossa panelinha, para questões transfóbicas mesmo, né? Aí vamos ser, eu acho que tem que ser bem direto, do tipo, ah, uma pessoa trans que pratica esporte vai ter mais direito, vai ter mais facilidade do que uma pessoa cis. Não é a primeira vez que você fala sobre o hype trans, e pra mim, eu sempre fico tentando entender quem que são as pessoas que acham que estão vivendo um hype trans, porque a gente aqui ainda não tá, Não chegou né? pro norte, né? É, e ainda assim, quando a gente pensa nas vagas afirmativas para pessoas racializadas ou de escolas públicas, ainda é um lugar frágil, né? Mesmo 20 anos depois do estabelecimento dessa lei, Muito. a discussão continua, né? Então, se um dia a gente tiver vagas afirmativas para pessoas trans e NBs, a luta não vai acabar só porque a gente está podendo ter acesso a estudos, né? Eu fiquei questionando isso, assim, na minha cabeça. E, e na verdade é pensar que tem tanta coisa a mais, né, pra gente caminhar. Né? Não é. A galera tá há tantos anos já com a questão do nome social e a mudança do nome hoje já ocorrer de uma forma um pouco mais ágil. Né? A alteração do nome na certidão de nascimento já é uma coisa um pouco mais facilitada. E ainda assim, não saiu de pauta essa violência. Sim, não saiu de pauta. Eu fui vou falar abertamente, fui na procuradoria daqui e não sabiam que era lá que eu iria retificar o nome e me mandaram para outro lugar. Eu falei, não, mas é aqui, eu tenho certeza, é aqui, é esse endereço. E me afirmaram que não, várias vezes. Resolvi ir para casa, fui para outro lugar, não era lá, resolvi ir para casa.
Fui no dia seguinte, me falaram a mesma coisa e aí eu fiquei batendo pé. Até que me veio uma pessoa que era uma salinha pequena e aí disse: "Ah, você me desculpa, mas é aqui mesmo." Mas ninguém sabia dessa procuradoria, que era lá que retificava. E, tipo, gente, como assim? E me olharam com uma cara estranha, sabe? Do tipo, você tá de volta aqui, por que você voltou? E a gente já falou que não é aqui. E é isso, é sempre esse lugar muito frágil, muito vulnerável. A gente tá sempre nessa vulnerabilidade, tá sempre qualquer coisa ali, uma legislação. Ultimamente a gente sabe o momento político que a gente vive e ainda é frágil, ainda assim é frágil, já é bem melhor do que antes, né? Ainda bem, mas ainda é muito frágil. A gente vê bilhões de coisas acontecendo, atrocidades acontecendo no Brasil, e a gente é uma população que está em vulnerabilidade. É isso que as pessoas precisam entender dentro desses editais. Por que seria uma política de reparação para pessoas trans, não somente para pessoas LGBTQIA+, né? É muito importante a gente colocar, sim, o recorte de pessoas trans. Eu vejo que muita coisa mudou nos últimos 10 anos, né? Nos últimos 10 anos, eu acho que para mim foi um marco ter as gays no Big Brother. Depois do próprio Jean Willis, em 2006, mas depois, em 2010, teve mais diversidade no Big Brother, que é esse reflexo do que a sociedade está vendo e está se discutindo, né? E a partir daquele marco, eu acho, de 2010 para frente, que tinha uma drag, uma gay e uma lésbica, o quanto que a galera LGBTs conseguiu acessar, né? Consegue se estabelecer, consegue sair do armário sem perder emprego, né? Tem suas famílias reconhecidas, acho que até direito às maternidades, né? Já são também bem mais Sim, tranquilas hoje em dia. E para a população trans a gente continua correndo atrás da legalização de. do nome, da garantia do nome, sabe? É básico, eu queria que me chamem de ele. É básico você ter seu nome respeitado nos seus documentos. É básico. É É o uma coisa mínimo. básica e a gente ainda está correndo atrás disso. Quando a gente intersecciona isso com racialidade, aí depois intersecciona com a região que a gente vive, aí pega fogo, né? Toda essa discussão. Regionalidade, né? Sim, É uma coisa que eu sempre que eu discutia mais no rolê vegano, assim, né? O que é ser vegana em Manaus, vegetariana? E daí quando você para, tipo, caraca, você tá comprando comida que vem de avião, grãos que vêm importados da Europa, que vão para São Paulo, de São Paulo para Manaus, né? Qual que é o tamanho dessa pegada ecológica e pensar daí na cultura regional, né? Do que já se produz naturalmente aqui. E a galera vegana ficava bem chateada comigo, né? Quando eu pensava nisso. E eu fiquei bem surpresa agora quando você traz esse recorte, enquanto um recorte dentro da interseccionalidade, né? Raça, gênero, classe social e a regionalidade de ser amazônicas. é a Wanda Witoto, que é uma referência indígena, uma referência enorme, assim, né? Que ela fala que ainda vê em Amazônia muito com esses olhos de satélite, de quem está de longe, de quem quer para si, né? Eu vejo várias pessoas do tipo falando, eu queria morar na Amazônia, eu queria muito morar na Amazônia, mas não sabe qual que ocorre e quais são as especificidades que tem da Amazônia, quais são as especificidades que a gente, como individualidade, tem, né? Por exemplo, para a nossa cultura trans. A gente tem as nossas tecnologias, a gente dá os nossos corres, tem os nossos babados, a gente tem os hormônios, tem tanta coisa, né? Quando a gente senta, sei lá, numa mesinha de bar, começam os kikikis falando sobre essas tecnologias, principalmente, né? Várias coisas que nem sempre variam somente com a nossa corporeidade, né? E acho que é muito importante a gente pontuar que a Amazônia é sempre vista dessa forma que cultuam
o lugar, mas as pessoas não. As pessoas jamais, né? É sempre isso. Eu acho que tá também nessa discussão que existe na academia, enquanto da galera da antropologia, sociologia e biologia, os ecólogos também, do quanto que defende uma Amazônia Mata Virgem inabitada Sim. e recentemente já entende-se que a Amazônia ela só é diversa porque as pessoas estiveram ocupando esse espaço. A E Amazônia plantando, né? plantando, a Amazônia é um grande quintal indígena. Exatamente. Então não dá É, para separar, não tem tanto na conservação quanto na manutenção, né, dessa biodiversidade. E isso inclui todos nós, toda a diversidade de pessoas que moram aqui. Para mim, uma das coisas que me deixava muito apaixonada por Manaus é a questão de ser muito turística. Isso me fazia curtir, assim, tipo, sempre tem gente nova no rolê, você sempre vê gente diferente andando na praça. Gente admirando a cidade que você mora, né? É igual quando você vê Avenida Paulista, que tá sempre na novela, Copacabana, que tá sempre na novela, né? São lugares que são fetiches para você tirar uma foto. E de repente é muito interessante, né? Quando eu comparo com Curitiba, Curitiba ninguém não tem esse fetiche tão grande, igual Encontro das Águas, Teatro Amazonas, alguns ícones que são relacionados à identidade de Manaus. Vamos falar de coisa boa? bora. A gente continua rezando para os editais virem. E esse ano é para vir a Lei Paulo Gustavo e para o final do ano a G Blanc 2. A Lei Paulo Gustavo tem no seu artigo 17 uma especificidade e um amplo leque que eles propõem de para tentar abarcar as minorias. E nas minorias eles incluem pessoas racializadas, pessoas ciganas, né, nômades, incluem indígenas, quilombolas, PCDs e incluem os LGBTs também. A gente está muito curiosa, né? Tá rolando as oitivas e tem alguns órgãos que estão tratando dessas especificações todas, mas deixa muito apreensivo quando a gente não tem certeza do que pode vir, né? E quão cansativo que é frequentar reuniões e reuniões e quanto que isso faz parte também como forma de quem que tem tempo livre durante a semana para ficar frequentando reuniões e reuniões sem estar recebendo para isso, né? Eu fiquei pensando, no próximo edital vou colocar lá quantas reuniões que eu participei e qual que eu quero cachê desses retroativo Meu sonho, amiga. de todo o trabalho intelectual que a gente teve de participar, né, nessa construção. Eu nunca esqueço a mana que tava dando oficina, falando que tô dando oficina aqui de graça. Eu, não, mana, tu é funcionária pública, tu não tá dando oficina de nenhuma de graça, tu tem carteira assinada, não viaja, né, nesse discurso. A apreensão é real, porque é uma questão de sobrevivência. Pra mim, pra você e pra muitos dos nossos, sabe? É uma questão de sobrevivência, sabe? Se eu não pegar uma dessas ou algumas desses editais, como é que eu vou ficar nos próximos meses? Sabe? Eu não sei. Veremos próximos capítulos e eu torço muito para isso rolar, para isso acontecer. E é sempre isso, né? A gente sempre tenta fazer o nosso melhor, né? Com todas as capacidades, e não são poucas, que a gente tem e que a gente vai fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E por isso que às vezes é tão difícil participar de uma reunião, porque como que tem tempo, né? Pra sei lá, comprar o pagar a conta de água, saca? É, é complicado, mas nesse sentido eu achei muito importante colocar esses marcadores, né? Eu não lembro de ter visto antes. Regionalmente, a Secretaria de Cultura daqui já havia colocado, né?
mas para fichas de cadastro. Não sei como serão os próximos passos, se isso vai ser uma política de reparação, seria nossos sonhos, né? Uma categoria própria, Uma talvez. categoria, nossa, seria. São caminhos que a gente não sabe ainda como que vai rolar, mas digamos que fosse uma categoria própria. Nossa, que massa, né? Ia ser bem mais relax, porque era importante a gente ter isso, sabe? Assim como a gente ter vaga afirmativa para pessoas trans num rolê desse, vaga afirmativa para pessoas indígenas, quilombolas, pessoas pretas, PCD. Eu acho que se tivesse uma categoria LGBT, teria que ter cotas ainda para Eu pessoas também trans acho. e para pessoas racializadas, né? Sim, com certeza. E eu acho muito doido frequentar essas reuniões também, porque de repente você vê que tem gente te escutando, né? Eu acho que eu participei no começo do ano da Secretaria de Saúde do município. E a gente ficou lá, chegou o momento de vamos fazer os grupos de trabalho e apresentar propostas. E isso vai para a Secretaria de Saúde do município, né? Na expectativa de que alguém leia e faça alguma coisa mesmo, né? Enquanto política pública. É uma coisa que eu acho que nos meus tempos de militância eu não tinha essa noção. Eu odeio pensar que eu sou militante, ou eu odeio pensar que as pessoas acham que eu sou militante, porque eu acho que eu só tô correndo atrás dos meus direitos, né? Eu lembro quando eu só queria ser professora de yoga e mãe de família, e de repente esse sonho tá distante de novo, né? Sim. E é isso, né? Às vezes eu só quero. A gente só tá querendo o básico, mas pro básico, sempre quem tá ali na frente são as pessoas trans, lutando pelo básico do básico. Isso também mudou muito pra mim. Sei lá, eu só queria viver tranquilamente e do nada, sei lá, do nada eu comecei, né, eu também faço parte de uma articulação daqui do Amazonas, que é a TAN, Associação de Pessoas Transmásculas do Amazonas. E é esse corre, né? Do tipo, eu só quero que respeitem essas questões que a gente está levantando aqui. Mas do nada a gente tem que estar ali na frente, militando. A gente não pode, não consegue ir no médico, não consegue remédio, né? Não consegue pegar o RG para poder estruturar, para poder submeter a um edital. O edital não tem ainda uma ficha que coloque ali o nome social, né? Alguns não tem, a gente sabe. Acho que a maioria aqui de Manaus não tem, né? E quando tem ainda é confuso, assim, você vê que a pessoa que escreveu não tá entendendo por que ela tá colocando aquilo, né? Igual o gênero. Ai, amigo, tá difícil finalizar esse podcast de uma forma bonitinha. Vamos pensar como que a gente pode fechar. Uma mensagem de amor, de Um esperança. lovezinho. Aí eu desejo que a gente pegue os editais, aquele, né? Bem. Ai. O desejo é que a gente se fortaleça, na verdade, né? Esse é o meu desejo profundo, né? Tanto pra mim, pra você, amiga, tanto para as pessoas que podem escutar, não sei. Mas o desejo é que a gente se fortaleça entre si, porque eu não sei se tem muitos caminhos abertos, mas eu acho que eu pelo menos já sinto um quentinho quando eu escuto pessoas com vivências parecidas, pessoas falando sobre coisas que eu gostaria que eu soubesse disso há 5 anos atrás. Nossa, teria feito muita diferença na minha vida. E é isso, sabe? É uma questão de identificação também. Dessa cultura de identificação que às vezes a gente não acha, que a gente procura no Google da vida e não tem, sabe? E acaba acreditando que não existe mesmo. E não, a gente tá aqui, a gente tá fazendo, tá em condições realmente difíceis. Às vezes
precárias, muitas vezes. Então, nesse sentido, é por isso que é importante dar stream no podcast, galera. Eu fiquei pensando que a gente vai sair daqui e escrever no Wikipédia, o que é cultura trans manauara, Eu boto fé. para começar a alimentar essa inteligência artificial. Quando você falou antes, eu pensei, né? Você coloca no. Tem vários testes que o pessoal trans já fez com aquele chat GPT, eu acho, que ela escreve inteligência artificial. Ah, sim. É do tipo, me conta uma história de uma menina de 18 anos. Daí depois me conta uma história de uma menina trans de 18 anos. E daí a menina trans, tipo, acaba em morte, por exemplo. A inteligência artificial se baseia nas informações que estão na internet e cria uma história infeliz. Porque é o que tá, né? É o roteiro que é dado. E daí pra gente, pra cultura trans não ia aparecer nada provavelmente, né? A inteligência artificial ia bugar e não ia conseguir descrever. Eu acho que quando você fala da a gente se fortalecer, eu acho que é sobre se encontrar, né? Pra mim é um rolê meio jovem místico, é o poder dos encontros. Ah, não, mas eu acho E que não é se encontrar nesse sentido, sabe? É se encontrar do tipo, existem outras pessoas que fazem isso e posso até não concordar, mas com uma forma, sei lá, que fulano faz isso. Mas existe uma pessoa trans preta fazendo isso, existe uma pessoa trans indígena fazendo isso, existe uma pessoa trans fazendo isso, sabe? É entender que tem um espaço para essa pessoa, por mais que essa pessoa esteja fazendo esse espaço na marra, sabe? É ir procurando, é ir catando essas brechas, porque eu entendo que é isso, sabe? A gente vai saindo da normatividade, né, deixando para trás a cisgeneridade, e quando a gente sai dessa norma, ninguém explica pra gente o que é a não norma. Ninguém, não tem um roteiro definido. Olha, agora tá aqui a tua, vou fazer uma sabatina, o que é? A gente só sabe o que é errado, mas a gente não sabe quais são os outros caminhos. E a gente vai fazendo assim, na marra. Por isso que é tão importante a gente ter as referências. Eu acho que uma forma legal da gente terminar é falando sobre as nossas referências de pessoas trans, né? Porque tem gente muito boa, muito genial, sabe? Fazendo o rolê acontecer. inclusive era uma das perguntas que era pra ter sido feita e eu pulei sem querer. Pode falar, Dai? Ah, e você, amiga, Dante, Mafel, isso, né, trazendo daqui Dominique, que a gente já citou aqui, que é genial, Andira, nossa, e é uma galera sempre, né, todas essas pessoas que eu citei são pessoas que fazem várias coisas, nenhuma delas está ali fazendo só uma coisa. Ruane também, né, Marcelo Ruane, que também tem um trampo muito massa com performance e fotografia. Eu acho que quando você traz esses nomes, eu penso o quanto que essas pessoas são parceiras do rolê com a gente. E não significa que a gente é best friends, né? A gente não fica, a gente não tá bebendo no bar todo fim de semana juntos, mas quando a gente precisa uma das outras, a gente se une enquanto comunidade para fazer o corre acontecer, né? Eu acho que tem a ver com isso. Quando você falou, eu tinha falado aquele negócio, né, de encontros, mas eu acho que é de fortalecer enquanto comunidade, né? A gente poder entender, deixar as diferenças de lado, né? E enxergar que nós somos pares, nossos pares somos nós, enquanto artistas trans. E como que a gente pode fortalecer sim o corre umas das outras, né? E daí é curtindo, é divulgando, colocando as pessoas pra cima, né? Sim. Nossa, e tem muita gente, né? Eu acho que uma coisa legal da gente fazer é uma listinha. Galera, bora seguir todo mundo da stream, né? Porque tem muita gente, sabe? Tem Daniel Esteves, né? Rayana, Um dia. Andira, eu acho que eu já falei. Nossa, mas tem muita gente. Manaora Clandestina, que não tá aqui em Manaus, né? Aua Mendes, que também é indígena. Então, pra mim, sempre vem esses nomes de pessoas que chegaram em São Paulo e estão vendendo a sua arte agora pra fora, né? E como que a gente torna como esse lugar que pode lançar essas pessoas pra lá? Como que a gente faz esse trabalho parecido com o que a Vicenta Perrota faz lá em Campinas, né? De se fortalecer, de se permitir uma criação livre e botar a galera pro mundo.
Eu acho que é uma das missões quando eu penso no espaço de criação. A gente poder se fortalecer para poder crescer e ser vista, né? Mais alguma coisa, amigo? Ai, não. O sonho, eu acho que o sonho é esse. É uma coisa que eu tenho sempre comigo, né? É continuar sonhando, né? Continuar acreditando. Enquanto eu continuar acreditando, enquanto tiver esse vício, esse brilho, tá ok, né? Eu acho que sempre o problema é quando se perde esse brilho, né? Que, nossa, já ali é o fundo do poço mesmo. É, ir pra terapia, né? E terapia, galera. Muita yoga, muita terapia, muito banho de rio. Eu acho que é isso. Agradeço a tua presença aqui, Daio. Eu fico muito feliz de ser o primeiro capítulo sobre a questão da cena artística e cultura trans. Tudo. E agradecer aos ouvintes que chegaram até o final aqui, gente. Se puder, curte o podcast, dá as estrelinhas lá, manda para outras pessoas, ajuda a levar essas palavras trans para outras pessoas, manda para os seus cisaliades, né? Eu acho que é uma forma da gente também estar se educando, escutando uns aos outros. Ai, gente, eu agradeço muito vocês, eu fico emocionada. Quanto tempo que a gente queria começar a fazer um rolê desses e que importante que a gente está fazendo isso agora. Muito obrigada, gente. Obrigado.